Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Filho de pais negros, sua mãe, Maria Leopoldina, era lavadeira e seu pai, Francisco José de Assis, era pintor de paredes. Durante sua vida, Machado de Assis trabalhou em diversas profissões, incluindo aprendiz de tipógrafo, revisor de provas, funcionário público e diretor da Biblioteca Nacional. E, em paralelo, produziu uma vasta obra literária que incluiu contos, romances, poesias e peças teatrais. Em 1869, Machado de Assis casou-se com Carolina Xavier de Novaes, a quem dedicou algumas de suas obras. Porém, o casal não teve filhos. Seu primeiro livro de poesia publicado foi Crisálidas, em 1864. Em seguida, lançou diversas obras como Ressurreição, de 1872, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, um clássico, de 1881. Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, instituição criada em 1897, com o objetivo de promover e preservar a literatura e a língua portuguesa no Brasil. Na academia, Machado de Assis ocupou a cadeira de número 23 e foi eleito presidente da instituição em 1897, cargo que exerceu até a sua morte em 1908. Durante seu mandato, Machado de Assis se empenhou em consolidar a instituição e incentivar a produção literária do país. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das principais obras de Machado de Assis. Nada mais, nada menos do que Dom Casmurro, que é um romance, o romance mais famoso da literatura brasileira, sem dúvida nenhuma. Uma obra de 1899. É uma obra narrada em primeira pessoa. Mas calma que você vai ouvir a resenha agora, que eu vou fazer aqui com o meu amigo Eduardo Leitão. Mas diga uma coisa, você já leu Dom Casmurro? Não? Então leia. Se você já leu, veja essa resenha, vê se você concorda com o nosso ponto de vista e comenta, escreve aqui embaixo, beleza? Vamos lá resenhar Dom Casmurro. É isso aí, pessoal. Papo com o Ogro de volta, falando agora de Dom Casmurro, como você viu aí na nossa introdução. Vamos falar dessa obra da literatura. Já quero começar, antes de passar a palavra pro Edu. Edu, eu vou jogar você na fogueira, meu irmão. Qual livro é o mais clássico da literatura aqui? Vou te dar duas opções. E não fique em cima do muro, hein? A Relíquia, com essa de Queiroz, sei que você gosta um tantinho. Ou o Dom Casmurro, com o nosso querido Machado? E aí, meu amigo? Saia dessa. Que sinuca de bico para começar esse papo de ogro aqui, hein, Rubão? Bom, pessoal, obrigado por estar aqui com a gente em mais uma resenha aqui, falando desse clássico Dom Casmurro. Eu não vou fugir da tua pergunta, não, eu vou responder. Mas eu só queria dizer que é uma honra sempre falar de Machado, falar dessa obra maravilhosa que todo mundo tem a obrigação de ler. Pelo menos qualquer pessoa que fale português tem a obrigação de conhecer essa obra. E agora, para a pergunta capciosa do Rubão. Cara, realmente é muito difícil escolher, né? Mas eu fico com a Relíquia. Apesar de tudo, os patriotas de plantão vão querer me linchar, eu sei, não os condeno, mas a Relíquia é muito mais complexo, muito mais detalhado, mais rebuscado, né? Usando uma linguagem bem daquela época. É um livro com muito mais preparo histórico, literário, do que Dom Casmurro. Dom Casmurro não é que seja uma obra pobre, mas é uma obra simplória, se comparado à obra de Eça de Queiroz. Vale lembrar que Eça de Queiroz também tinha toda uma estrutura acadêmica que Machado não tinha. Machado tinha uma estrutura de vida, um conhecimento de vida talvez até mais amplo que Eça de Queiroz. Mas enquanto acadêmico deixava a desejar nesse aspecto, sem desmerecer a sua obra. Hoje eu fico com a Relíquia, mas é de Dom Casmurro que a gente vai estar falando. Isso aí saiu bem, eu concordo contigo aí. Mas eu ainda prefiro Dom Casmurro. Mas enfim, olha, a gente está na segunda edição do Papo com o Ogro, fazendo resenha de livro. A primeira foi com o livro do George Orwell,
A Revolução dos Bichos. O link tá aqui na descrição. Você que não viu essa resenha bacana que a gente fez, fizemos uma analogia bacana com o nosso Brasil aqui. Vale a pena dedicar esses 45 minutinhos para você analisar, tá bom? E falando agora aqui do Dom Casmurro, Edu, é um livro, cara, que transcende o tempo, né, cara? É um livro que eu diria que é o maior clássico do Machado, né, cara? Tem Brás Cubas, obviamente, mas eu acho que o Dom Casmurro, ele atingiu mais pessoas. Você considera o Dom Casmurro a principal obra da vida do Machado de Assis, cara? Eu não tenho dúvida. Eu acho que é o livro que mais abrange a sociedade do século XIX e principalmente dentro da obra de Machado de Assis é o livro mais polêmico. E as pessoas se atêm muito ao final do livro, que a gente vai falar a respeito. Mas eu vou pela história toda, eu viajo na narrativa de Bentinho desde a primeira página, até chegar ali nos últimos capítulos com a grande saga completa inteiramente, né? Quando nós atingimos o ápice, o grande mistério a ser desvendado, que na minha opinião é o menor de todos os atos da obra. Então, com a tua permissão, Rubão, eu vou começar aqui descrevendo por favor, como a minha visão de Dom Casmurro se desfez. Comecemos com a denúncia, a grande denúncia. Fala-se pouco quando a gente analisa a obra. E naquela denúncia surge um dos personagens principais da obra, muito subestimado, que é José Dias, o agregado. Quem não tem um agregado na sua casa, né, junto à sua família, aquela pessoa que não é seu parente, mas é como se fosse, ao mesmo tempo você lembra que não é, e aquela pessoa acaba gerando uma intriga que seria perdoada por um parente, mas um agregado. E esse é José Dias, aquela pessoa tão presente ao longo da obra e que fala-se tão pouco nas resenhas, nas críticas literárias a essa obra. Temos ali Prima Justina, aquela prima encostada que se mudou para casa para fazer companhia para a senhora viúva, a mãe de Bentinho, Dona Glória. Não ouvi nenhuma crítica ou resenha a respeito de Dona Glória, a figura tão enaltecida da senhora do século XIX, que vivia de renda, que tinha mais de 18 casas, incluindo um casarão no Catete, dona de escravos e os alugava. E nenhuma outra obra fala do aluguel de escravos, falam da opressão, daquela coisa, daquela narrativa histórica, fictícia que nós ouvimos, sem fato. Machado usa os fatos. Sim, os escravos eram uma propriedade que eram alugados, eram vendidos, eram emprestados, e os escravos libertos também tinham escravos para o seu uso, para o seu negócio, porque assim o eram propriedades, e tudo isso Machado narra de uma forma natural. Eu não compreendo como esse livro não sofreu cancelamento ainda, o que seria muito irônico, vamos falar o porquê, mas Machado naquela obra sempre descreve: chame um preto a fazer isso, o preto tal vai fazer tal coisa, mas isso é a narrativa normal, natural da época. Ainda assim resistiu ao cancelamento. O que teria sido irônico, mas Rubão, eu não quero tomar toda essa narrativa aqui não. Fala pra gente por que seria tão irônico criticarem os pretos da obra de Machado, os escravos citados de forma tão banal e abjeta. Por que seria tão irônico, Rubão? Cara, eu só vejo um motivo para essa obra em específica do Machado de Assis não entrar para aquela imensa galeria dos cancelados. É porque Machado de Assis, como você viu na introdução, era negro, meu. Era negro, filho de negros. E tinha orgulho disso. Só por isso, creio eu, que não cancelaram ainda a obra do Dom Casmurro por conta da linguagem. É uma linguagem coloquial da época. Não tem como você... você vai subscrever a obra do Machado de Assis? Não tem como. Isso é inviável, impossível. Agora, você querer taxar um negro de racista é o que falta, Edu, pra época, cara. Sinceramente, eu não duvido, sinceramente, daqui a um tempo eles lançarem a revisão das obras do Machado de Assis para se adequar à linguagem, já que Machado de Assis, coitado de Machado de Assis, né? A Academia Brasileira aí de Letras, oh meu Deus, com essa linguagem neutra, imagina como estaria Machado de Assis hoje. Eduardo Leitão, imagina. Não consigo. Mas eu quero jogar mais lenha nessa fogueira aqui, sem pender pra pauta política, que não é o ponto aqui. Eu quero jogar um pouco de gasolina nesse fogo. Tentaram utilizar Machado de Assis para uma pauta identitária.
Só que Machado de Assis vai muito além disso tudo. Ele está muito acima de qualquer pauta identitária, política ou o que quer que seja. É simplesmente um dos maiores escritores da língua portuguesa como um todo. Eu não diria o maior escritor brasileiro, apesar, curiosidade, eu acho que todos deveriam saber, mas nem todos sabem, Machado de Assis é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis vai muito além de qualquer rótulo que possam tentar colocar no nome dessa figura histórica, patrono das letras do Brasil. Então ele supera tudo isso. E agora voltando para a obra, que é o ponto principal do nosso... Corta. E voltando agora para a obra, que é o ponto do nosso vídeo, vamos falar de Capitu. Finalmente, Capitu, antagonista da obra, mas não tão importante quanto fazem parecer. Tem tantos outros personagens de tamanha importância na obra que jamais são sequer citados, como... Rubão, tu lembra do Manduca? Eu não creio que vá lembrar. Cara, Manduca... Manduca era o vizinho leproso de Bentinho, que um dia ele estava voltando da casa de Sancha, quando ele estava ali no final de semana do seminário. Manduca tinha partido dessa para melhor, e o pai de Manduca convidou Bentinho para ir na casa ver o cadáver, e Bentinho enojado, né, aquele cadáver leproso, para o qual ele lembrou do que acontecera entre ele e Manduca. Manduca não podia fazer nada, coitado, era leproso, entrevado, mas começou uma batalha de narrativas com Bentinho a respeito, pessoal, pasmem, né, do quão atual é esta obra. Ela vai além de tudo, a respeito da Guerra da Rússia. Da Rússia na altura com o Império Otomano, também conhecido como Guerra da Crimeia, Bentinho que defendia a Rússia e Manduca que era contra. O que é mais atual do que isso nos dias de hoje? Pois é, cara. Até a geografia colaborou com Machado. Fantástico, uma coisa maravilhosa. E não se fala absolutamente nada de Manduca, por exemplo, ou muito pouco de Sancha, e até do próprio Escobar é negligenciado por Capitu, que não tinha tanta importância assim. Rubão, fala pra mim da importância de Capitu na tua perspectiva, porque pra mim não era uma personagem tão assim acentuada como dizem os críticos da obra. Capitu é fato, que ela é personagem feminina, é a principal, né? É o grande amor de Bento. Mais do que Dona Glória, Rubão, na tua opinião? Porque Dona Glória que prometeu Bentinho pro seminário, que traçou a vida dele, que o sustentava, bancava por tudo, não só pra ele, como até pra Escobar ela emprestava dinheiro. Então, essa é a minha questão aqui. Como que você vê Capitu comparada com as outras personagens femininas da trama? Cara, eu vejo a Capitu como a principal, cara. Ela é descrita como inteligente, né? Ela é controversa na história. Ela tem um papel importante, sim. Eu acho ela a principal, o pivô, inclusive, de toda aquela neurose, vamos dizer assim, né? Entre Escobar e tudo mais. O pivô disso foi Capitu. Então, acho que se a gente for tirar o peso dessa personagem, a história, acho que ela perde um pouco da essência, você não acha? Sem dúvida, Capitu é antagonista da trama, não discuto isso. Quanto à importância de Capitu como antagonista principal é o que eu realmente venho a discutir. Mas já que a gente tocou nesse aspecto aqui, falando do Escobar, que vai entrar na história, sim, tem uma coisa muito, muito negligenciada e um ponto de interesse bem legal. Quando Bentinho vai na casa de Sancha pela primeira vez, e o pai da Sancha mostra um retrato da mãe, da sua esposa falecida, que era idêntica a Capitu. Ou seja, semelhança física não quer dizer que você seja parente da pessoa em questão. E isso ele coloca na trama ali passado pouco antes da metade do livro, e a gente só vai se dar conta ao final do quão importante aquele pequeno trecho de um capítulo minúsculo quis dizer para o restante da trama. A mãe de Sancha. Mas aí é aquela pessoa que lê o livro de uma forma minuciosa, né, cara? Como a gente tem um hábito. Você lê, você pega aquela pequena parte que você faz alusão no final. Que muita gente não faz esse exercício, né, cara? E esses detalhes passam despercebidos e o livro acaba ficando com menos sentido do que poderia ter, se é que eu fui compreendido. Ele poderia fazer muito mais sentido no final, quando nós pegamos esses detalhes e aplicamos ao fim do livro, né? Então, por isso que eu deixo a recomendação aqui. Para quem já leu, leia novamente. E para quem não leu esse livro, não se apegue aos capítulos finais ou ao que você já escutou. Mas, Rubão, é um livro tão à frente do seu tempo. Eu acho magnífico. Parece que Machado de Assis tinha uma máquina do tempo e foi escrevendo o livro enquanto ele viajava. Verdade. Bom, sabe o que são easter eggs? Já ouviu falar de easter eggs?
easter eggs, já ouvi falar as palavras já, cara. Então, que nós vemos isso em filmes, né? Quando eles colocam ali um pedaço de um outro filme, naquele filme, só quem já viu o outro, que acompanhou outras histórias, que vai pegar. Opa, mas aquilo ali é de um outro filme. É um easter egg, que tá plantado ali, né? Como em Fight Clube da Luta, que eles têm, por exemplo, quando mostra o cinema, você bota o nome de um filme com aquele artista que tá ali no filme em si, ou seja, é o easter egg. E Dom Casmurro tem easter eggs, cara. Acredite ou não, de tão à frente do seu tempo que o livro estava. Naquele mesmo período histórico, você tinha Castro Alves, que era muito admirador de Machado, embora fosse muito mais jovem, estava ali os seus poemas, né? Estavam no auge. E uma das principais narrativas de Dom Casmurro, logo ali no início, Bentinho penteando os cabelos de Capitu, aqueles cabelos negros, grossos, como crina de cavalo. Mas a descrição dele não para nos cabelos de Capitu. Ele fala do laço de fita. Aquele surrado laço de fita. Se isso não é um easter egg a respeito do poema O Laço de Fita, basta olharmos o mesmo período histórico ali em que foi lançado Espumas Flutuantes. Tá ali, tá plantado. Machado colocou isso pra gente. Eu vou colocar um outro... É fantástico, fantástico. Um outro easter egg. Bentinho vai para o seminário, onde ele conhece Escobar, que se torna seu melhor amigo, uma pessoa que ele admirava em diversos aspectos. Mas toda a narrativa do seminário de Bentinho, que não era uma pessoa muito religiosa na essência, ele era religioso institucionalmente, mas não era uma pessoa de grandes princípios morais, como nós viemos a descobrir, né? E um outro easter egg aqui, não tão claro, porém estava lá, era a descrição de Bentinho, do seminário e do protonotário. Não sei se te lembras do protonotário, o padre que muito visitava a casa de Dona Glória, na rua de Mata-Cavalos. Então o easter egg se dá devido à narrativa de Dostoiévski para o personagem Alyosha nos Irmãos Karamazov. É a mesma descrição, mas você tem, obviamente, que conhecer ambas as obras para poder associar. Nada menos que tire o mérito da narrativa de Machado relacionando todas as obras. Diversos outros, tá? Que se eu ficasse aqui falando, ficaremos o resto do tempo que temos. Não vale a pena ler, mas eu não vou dar spoiler nesse sentido não. Tem muitos easter eggs nessa obra, fiquem atentos para isso. E chegando agora mais pro clímax da história, nós temos a figura de Escobar, o grande amigo de Bentinho. Agora, Rubão, era só amizade ali que rolava. Numa terceira leitura, eu não sei, talvez seja o efeito dos tempos que vivemos, mas me parece que tinha algo escuso ali. Fala pra gente, você teve a mesma impressão ou é só maluquice da minha cabeça? Cara, eu li o livro 2 vezes, eu confesso que a última vez que eu li faz um bom tempo, como já lhe confessei. Escobar, ele é descrito ali, primeiro que o Dom Casmurro ele é escrito em primeira pessoa, né? A pessoa tá contando a história ali. E quando eu falar de Escobar, ele apresenta ele de uma forma atraente, né? Alto, bem sucedido, né? Bonito. Ele é muito próximo do Bento e tem a tal da suposta traição depois por parte de Capitu e tudo mais. E, cara, eu cheguei a cogitar a ideia do... Vou usar uma palavra que vai ficar de fácil compreensão, mas não é exatamente isso. O ciúme de Bento talvez não seja por parte de Capitu, mas por parte de Escobar. Será que é isso que você está tentando chegar no pensamento, Edu? Porque na segunda leitura eu cogitei essa ideia, mas, entretanto, a gente tem que ver que esse livro aí é de 1800 e lá vai bolinha, meu irmão. É muito antes da nossa cultura atual, onde isso é absolutamente normal, cara. Sem dúvida, mais uma vez eu coloco um livro muito à frente do seu tempo, não é? Sim. E agora um outro ponto aqui, quando a gente toca nessa parte especificamente, lembremos aqui das 10 libras de Capitu. Na primeira leitura eu confesso que me passou desapercebido, não, na segunda leitura muito menos, que tem muitos anos, eu reli o livro recentemente, e esse ponto que vem pouco antes do grande desfecho, são as 10 libras de Capitu. Bentinho chega em casa um dia, na Glória, onde morava, de frente para o mar, e encontra Escobar em sua casa, já era noite, sozinho com Capitu. Não pensou mal, absoluto, meu melhor amigo, minha amada esposa, minha fidedigna esposa. Escobar se despede, toma um chá e ele vai embora, e Capitu ele apresenta 10 libras esterlinas que havia trocado com Escobar pelas economias que tinha feito com o dinheiro que Bentinho lhe dava.
Muito estranho. Uma senhora casada, sozinha na casa, com o melhor amigo de seu esposo, como você colocou, Rubão, estamos falando ali de final do século XIX. Então, realmente, algo sombrio pairava e aquela quantia em dinheiro que Bentinho ficou lisonjeado. Olha como minha esposa é econômica. E eu não acredito que Machado de Assis tenha feito este capítulo simplesmente para dizer que Capitu era uma mulher econômica. Eu acredito no propósito deste capítulo específico, a respeito das 10 libras de Capitu. E na sequência nós mostramos que Bentinho estava extremamente atraído fisicamente por Sancha, a mulher de seu melhor amigo, seu quase irmão Escobar, que ora havia flertado com sua mãe, diga-se. Recomendo que leiam também, inclusive tio Cosme, com toda a sua maldade icônica, aventava a hipótese que Bentinho fosse tomar Dona Glória em segundas núpcias. Então tudo isso descreve muito bem o caráter de Escobar, o que ele poderia ter feito ou não, e também tudo o que se passava na cabeça de Bentinho e o que ele havia perdido nesse espaço. Porque ao mesmo tempo que ele vem com toda essa dúvida, será que fui traído por meu amigo, por minha esposa, seja qualquer o interesse dele em ambos, ele também não se apegava a certos detalhes. Eu acho que esse foi o ponto desse capítulo específico, e daí a gente já passa mais para o final da trama. Claro, a história é longa, tem muitos pormenores que não devem ser ignorados, mas que o tempo nos permite falar aqui. Mas quando a gente já chega ali naquele... Logo após a morte de Escobar, quando Bentinho tem aquele choque de ter perdido seu amigo de forma trágica. E aí ele começa a ver a semelhança do seu pequeno Ezequiel. Rubão, quem se chamava Ezequiel, além do pequeno? Cara, é interessante, antes de essa parte, porque é quando ele está olhando para o caixão, né? Ele está ali, resiliente pelo colega, e ele de repente olha de lado. Pô, mas aquele moleque parece demais com o dito cujo aqui que se foi, cara. E, cara, olha o momento que o Machado pensou em criar a dúvida, aflorar essa dúvida no coração do Bento, cara. Eu achei esse momento espetacular, Edu. Eu achei isso genial, porque... Por que ele não tinha percebido antes, cara? Por que naquele momento, Edu? Por que naquela circunstância ele não tinha observado isso antes, cara? E foi justamente nesse momento, quando a chama acendeu, que estava Capitu consolando Sancha, e de repente Capitu sozinho, olhando o caixão, começa a soluçar. Foi o que acendeu a chama na cabeça dele, né? E ele, não, de fato, não tinha colocado as coisas ali em conjunto desta forma na mente dele. O que gera a dúvida do leitor. Mas será que ele estava vendo coisas? Será que de fato houve alguma coisa entre os dois? Exatamente. É ali que dá o clique, ele olha a amada dele, né? Dali chorando. Chorando por outro. E aquele que ali estava já não era mais o Escobar que ele tanto amava. Era o outro que Capitu estava chorando. Exato, cara. Aí de repente ele começa a ligar os pontos, né? Pô, ela tá chorando pelo cara, um moleque parece com ele. E eu tô aqui de besta, o que tá acontecendo? Então, olha, o livro, se a gente for falar tudo que vai rolar, a gente vai estragar a tua experiência na leitura. Se você que tá vendo o vídeo não leu. Repito o que o Edu já disse aqui. Leia este livro. Mas leia. Você não cai no conto de, é um livro antigão, não... Leia, porque você vai ver muita coisa atual de hoje em Dom Casmurro. Mas qual que é a sua pergunta? Já até esqueci, cara. Ah, pois é, olha. É porque esse livro faz a gente viajar de uma forma que a gente vai de um lugar para outro, assim como Bentinho fazia, né? Ele começava um capítulo e já dizia, mas tem que escrever outro capítulo a respeito do que eu estou mencionando agora. É mais ou menos assim que a dinâmica desse livro funciona, mas a minha pergunta foi quem se chamava Ezequiel, além do pequeno? Passa desapercebido a todos nós. Eu só fui me dar conta disso na terceira vez que eu li o livro. Eu só lembro do menino, Edu. Pois é, Ezequiel Escobar. Capitu deu nome ao filho deles em homenagem ao amigo do marido. O pequeno Ezequiel tinha o nome de seu, talvez, pai. Não, jamais saberemos. Mas tudo isso junto fez com que Bentinho começasse a questionar ainda mais. Ele tem até o nome de seu pai. Ele chegou a escrever isso em uma das páginas. Lá, mais próximo do final, quando Ezequiel ainda era pequeno, mas ele estava prestes a mandá-los embora de vez.
Então foi assim que a história se deu. Uma história longa, apesar do pequeno livro, porque tem inúmeros detalhes, tem easter egg, tem viagem no tempo, de certa forma. Não literalmente, tá, pessoal? Antes que me critiquem aqui, nem leu o livro, não sabe o que tá falando. Não, estou dizendo de forma figurada aqui. Até chegarmos no desfecho. Será que Capitu traiu o Bentinho? Pra mim, isso se tornou a parte menos importante do livro. Não sei pra você, Rubão. Me diga aí. Cara, eu como li 2 vezes o Dom Casmurro, pra mim, o auge do livro onde eu fiz, eu falei, caramba, foi a parte que Bentinho tem aquelas ideias milaborantes, sabe? Aquelas ideias doidas de... Sabe, aqueles 5 minutos que você dá quando você toma um choque, você pretende fazer besteiras? Aconteceu isso com o Bento no livro. Eu não vou falar qual foi a loucura que ele cogita, para não estragar a sua experiência, mas... Pra mim foi a parte mais chocante da primeira vez que eu li o livro. Eu sei exatamente qual parte, né? Uma parte amarga e fria. Pra mim foi aí, cara. E até hoje, pra mim, eu falei... Como ele pôde conceber aquela hipótese? Exato. Como que ele cogita isso? É o filho dele, ora bolas. Ali eu pensei, falei, pai é que cria, pô. Por mais que haja uma desconfiança, entendeu? Não, mas a minha surpresa maior se deu na sequência. Eu achei que esse fosse o ponto alto. Como que uma pessoa pode ser tão baixo? Porque a obra mostra a realidade humana. Altos e baixos. Mas pra mim o ponto mais... Ele foi fiel nisso, eu gosto disso. Ele foi fiel extremamente, nisso. Extremamente. Mas o ponto pior pra mim, o ponto mais baixo, foi quando aconteceu o acontecido, não vou dizer que não, leiam, com Ezequiel, o pequeno Ezequiel, e Bentinho mandaram-lhe a conta e ele diz, pagaria eu o dobro para não voltar a vê-lo. Era filho dele. Também é uma parte bem... é pesado pela realidade, é uma obra realista, sendo bem pleonástico aqui, de fato, é considerado um romance realista, mas o realismo deste romance realista vai ao extremo do ser humano, o que pode chocar. Somente nós que não temos esse hábito de ler um realismo tão absoluto, tão claro quanto a obra de Machado. Não foram tantos livros assim, então nem poderíamos. Mas é muito claro a ponto de chocar. Exatamente, cara. Enfim, cara, são observações que, como o Edu bem disse, a gente faz após uma segunda, ou terceira, ou quarta leitura, entendeu? Que a primeiro olho, assim, passa desapercebido, você lê e tal, mas é importante realmente, cara, a gente reler as obras clássicas da literatura brasileira, e eu vou fazer isso por esses dias, vou reler Dom Casmurro, certamente com outro pensamento, cara. Eu acho que essa obra merece até um segundo vídeo, porque eu não quero estragar a experiência de quem leu uma vez, talvez duas, ou talvez nenhuma. Eu sugiro que o façam novamente com uma outra perspectiva, com um olhar mais aberto, mais amplo para isso. Então eu vou só finalizar aqui dizendo, nós lemos ao longo da obra a respeito do amor de Bentinho por Capitu. Uma obsessão, um romance de criança que cresceu além da proporção devida por conta da opressão que lhe fora imposto para que fosse para o seminário, com a religião da mãe, que transferia para ele de uma forma que ele não tinha naturalmente. Mas o mais interessante de tudo, apesar dos seus olhos de ressaca, do seu olhar dissimulado, Capitu, que cativou Bentinho de tantas formas possíveis, ao final da obra, sim, caro leitor, Capitu, na Suíça, termine o livro vocês, depois a gente fala sobre isso. Rubão. Sacanagem, eu achei que você ia entregar no ouro, eu falei, agora eu não vou entregar o... Nem tanto, nem tanto. Leia o livro. O objetivo nosso aqui é incentivar a leitura, a literatura brasileira. Estão tentando matar a literatura, nós estamos tentando resgatar a literatura, que é tão linda, tão vasta, tão importante, é maravilhosa a nossa literatura. E leia Dom Casmurro. É um conselho que eu dou pra você. Leia Dom Casmurro. E não se apegue naquilo que vocês escutaram a vida inteira. Não é o ponto principal da obra. É importante, não o principal. Exatamente. E se você... Eu não vou falar isso porque vai confundir a mente das pessoas de uma literatura estrangeira que tem muito a ver com Dom Casmurro, mas não vou trazer isso aqui agora. Fica para uma outra ocasião. Edu, meu amigo, algo a falar, cara? Um conselho para os leitores de Machado?
leitores de Machado, Dostoiévski, Essa de Queiroz. Vocês vão entender muito melhor a obra de Machado. Aí, claro, Castro Alves, para aqueles que gostam de poesia, não preciso nem mencionar aqui. Então, valeu, pessoal. Até a próxima, fiquem ligados. Valeu, pessoal. Ó, e deixa aqui no comentário qual é o seu autor brasileiro favorito. Fala aqui, qual é o seu escritor favorito brasileiro? Depois a gente vai perguntar o internacional, mas brasileiro, fala aqui, é Machado? Quem é? Tá bom? Até a próxima. Valeu!